Uma casa deve ser um lugar de segurança, não é? O cheiro da comida sendo preparada, o som da TV ligada à noite, o abraço apertado de quem mora aqui. São essas pequenas coisas que fazem a gente se sentir bem, com muita paz. Mas e quando essa paz é substituída pelo medo? Quando no lugar de risadas, o que ecoa pelos cômodos são gritos, discussões e portas batendo. Nosso cérebro registra tudo, cada barulho, cada ameaça, cada olhar. Mesmo que a gente não perceba na hora, essas experiências deixam marcas profundas. Para uma criança, crescer em um ambiente assim pode mudar completamente a forma como ela vê o mundo. Mas será que com o tempo isso se apaga? Ou essas lembranças moldam nossas emoções e escolhas para sempre? Hoje vamos entender como a violência impacta a mente e também as nossas emoções e até mesmo a forma como confiamos nos outros. Porém, mais do que isso, vamos falar sobre caminhos para mudar essa realidade. Sabe por quê? Porque ninguém deveria crescer em uma casa onde o medo é mais presente que o amor. Então, fica com a gente. Essa conversa pode transformar vidas. Minha memória tá uma bagunça. Eu tento lembrar onde coloquei cada coisa, mas tá tudo confuso. Ô Jerônimo, isso acontece porque o estresse e o medo podem desorganizar o cérebro. Não é culpa sua, não. Olha, em situações de violência, regiões que estão envolvidas com aprendizagem, memória e até mesmo com a forma que a gente olha para as nossas próprias emoções, podem estar fora do lugar. Então, não é só superar o medo e pronto. Eu preciso de ajuda para me reorganizar? Exatamente, Jerônimo. Com segurança, apoio e os estímulos certos, você pode voltar a reequilibrar tudo isso. E, claro, se sentir seguro de novo. E nas ruas, o que será que as pessoas acham? É possível superar os traumas do passado? Vamos ver. A infância é uma fase essencial para o desenvolvimento do cérebro. Mas e quando essa fase é marcada por violência? Será que uma criança consegue se recuperar 100% de um trauma? Bom, vemos as ruas para tentar ouvir opiniões diferentes sobre esse assunto, que é tão importante. Bora conferir? Na sua opinião, você acha que o cérebro de uma criança, ele pode voltar a ser 100%, a se recuperar, mesmo depois de algum trauma na infância, algum abuso, alguma violência infantil? Não, eu acho que não. Eu acho que fica cicatrizes que, por mais que você trate e tente aliviar, fica com sequelas. Para a vida adulta também isso vai acabar acompanhando. É difícil, mas com 100%, avaliação, psicologia, essas coisas, acho que sim. Eu creio que sim, né? É muito trabalho, né, com psicólogo, terapia, essas coisas assim, eu acho que funciona assim. Porque senão não teria por que existir, né? Esses trabalhos com as crianças, que já passou por trauma, essas coisas. Bom, eu acho que ter uma vida normal como adulto, sim. Mas eu acredito que um trauma de infância, ele nunca é 100% recuperado. Isso marca para sempre a vida da pessoa. Ela vai levar os traumas na adolescência, na vida adulta. Então, o cérebro se recuperar 100%, eu não acredito que isso seja possível. Tem pessoas que conseguem lidar com isso normalmente, né? Levam uma vida adulta, vão levando, né? Mas tem pessoas que, infelizmente, não conseguem. O que a sociedade pode fazer para a gente evitar cada vez mais a violência infantil, na sua opinião? Combater, não ter medo de denunciar, mesmo se for parente, conhecido, um amigo, não pode passar pano, né? Quando alguém tem um problema, seja qual for, de trauma, coisa parecida, a pessoa tende a se fechar. E muitas pessoas começam a também se afastar. E isso só faz piorar.
Então, acolher alguém que tem, seja qualquer tipo de trauma, né, ou violência, coisa parecida, é muito importante, porque o amor, ele cura qualquer coisa. Você já parou para pensar em como o nosso cérebro registra tudo que vivemos? Assim como essas fotos guardam momentos importantes, o nosso cérebro também faz isso. Só que algumas experiências deixam marcas invisíveis e algumas delas podem afetar a nossa saúde para sempre. Estudos científicos mostram que crianças que sofrem violência, principalmente de forma repetitiva, podem ter alterações no cérebro que mudam o desenvolvimento do corpo e também da personalidade. E o impacto disso começa ainda cedo, quando são crianças. Dentro das nossas células, lá nos cromossomos, existe algo chamado telômero. Ele funciona como a pontinha de um cadarço, protegendo o nosso DNA para que ele não se desenrole inteiro. Mas quando uma criança passa por situações de violência, essa estrutura pode se desgastar mais rápido do que deveria. E sabe o que isso significa? Significa que as células se envelhecem mais cedo e o corpo começa a sentir as consequências do envelhecimento ainda na juventude. Agora, vamos falar sobre o cérebro, ok? Pesquisas descobriram que crianças vítimas de abusos graves podem ter um desenvolvimento menor do lado esquerdo do cérebro. Você já ouviu falar do hipocampo, não ouviu? Ele é essencial para a memória e para o aprendizado em geral. Mas quando uma pessoa vive em um ambiente violento, essa região pode encolher em até 12%. É perda de milhões e milhões de neurônios que foram intoxicados por conta da violência. E sabe o que isso significa na prática? Dificuldade de aprendizado, problemas para lembrar as coisas simples e até lapsos de memória. O cérebro literalmente tenta esquecer tudo o que aconteceu na tentativa de se proteger. Agora, tem outra estrutura do cérebro que não esquece nada: a amígdala. Essa pequena estrutura do cérebro funciona como um sensor do perigo. Eu quero te mostrar essa estrutura que fica bem no profundo do nosso cérebro. Existe nos dois hemisférios, dos dois lados. Fica como se disséssemos no miolinho do cérebro, encostadinha no hipocampo. Aquilo que o hipocampo tenta esquecer, a amígdala faz questão de lembrar. Porque essa pequena estrutura, ela vai fazer com que você, em uma situação de violência constante, ele fique sempre em alerta máximo. E o resultado disso? Ansiedade, medo constante, dificuldade para crer, acreditar, confiar nos outros. E olha que até quando o perigo já passou, o corpo continua em alerta máximo. E tem mais uma área afetada do cérebro, o corpo caloso, que é a ponte de comunicação entre os dois lados do cérebro. O estresse intenso pode prejudicar essa conexão, deixando as emoções descontroladas e as decisões mais impossíveis. Tudo isso tem consequências, tá? Pessoas que sofrem violência podem ter mais dificuldade para aprender, para se relacionar e até para entender as suas próprias emoções. Além disso, o estresse violento, crônico, desse mundo da violência pode aumentar a atividade elétrica do cérebro. Isso faz com que as vítimas sejam mais vulneráveis a sintomas como tontura, formigamento e até crises semelhantes à epilepsia. E quanto mais cedo o abuso acontece, mais graves podem ser esses efeitos. Hoje vamos falar de um assunto sério
e importante, a exposição de violência verbal e como isso impacta no desenvolvimento da criança. Numa discussão que é gerada, será que de fato tem algum impacto? Mesmo não sendo direcionada para a criança, será que ela pode guardar alguma mágoa, alguma dor ali no momento, até mesmo se expressar? É o que a gente vai ver agora. Tanto brinquedo! Qual que você quer brincar? Quer pintar? Também. Vou fazer um desenho bem bonito. Olha o tamanho dele. Olha aqui. Ai, mamãe. Eu entendi pra você também, filha. Será que você pode brincar aqui mesmo? Quer pintar, Lili? Mas o que você tá fazendo? Ah, tem dois, ó. Um pra você também. Tem uns livros aqui de quebra-cabeça. Ah, gente, que momento maravilhoso, né? Mãe e filha brincando, apreciando o ambiente, descobrindo os brinquedos que pode brincar. Maravilhoso! E essa interação libera hormônios como a ocitocina, que traz confiança e conforto para a criança. Deixa eu mostrar. Ó. Quanta coisa diferente, né, filha? Jéssica, o que tá acontecendo aqui? Ué, falar que eu podia vir aqui brincar com elas? Não, mas olha a bagunça que isso aqui tá. Isso não pode ficar assim. A gente vai arrumar. Isso aqui é um lugar de eu trabalhar. Olha a bagunça que tá aqui. Mas eles falaram que eu podia vir brincar com elas. Olha, a gente não vai discutir sobre isso agora, vai? Cláudia, por que você tem que falar Vamos resolver isso depois. As crianças estão aqui. Vamos resolver depois, tá? Não precisa, né? Então vamos cumprir o nosso combinado, tá ok? Vamos lá? Agora algo mudou. O que antes era só sorrisos começa a ficar com o olhar meio preocupado, tentando entender o que está acontecendo, com medo. Será o quem é esse titio que está preocupando? E isso acaba mostrando pra gente o verdadeiro impacto da exposição à violência verbal. Tá vendo? Olha como a criança reagiu a essa situação. Esse experimento foi uma pequena amostra para você ir de casa, para mostrar de fato, na prática, como a exposição à violência verbal, mesmo de forma indireta, pode sim prejudicar a criança. Até porque o cérebro dos pequenos estão constantemente absorvendo tudo ao seu redor. Então aquela briga, que muitas vezes não é com a criança, tem um impacto sim, mas nós adultos temos a responsabilidade de oferecer um lar mais acolhedor para esses pequenos que muitas vezes se encontram indefesos. Viram só como uma simples discussão entre adultos pode afetar profundamente o comportamento de uma criança? O que a gente viu no vídeo é um exemplo real, ok? De como esse ambiente ao redor de uma criança pode influenciar diretamente o seu desenvolvimento, tanto emocional quanto comportamental. No caso aqui do que nós assistimos, uma briga entre adultos alterou a maneira como ela estava brincando. E isso é só o começo. O vídeo nos mostra como as experiências emocionais, como discussões ou até violências dirigidas diretamente à criança ou adolescente, podem deixar marcas profundas. Você sabia, por exemplo, que a violência entre parceiros íntimos é algo que afeta milhares de pessoas, especialmente os jovens, no ambiente universitário? Estima-se que mais de 50% dos estudantes já passaram por algum tipo de abuso. E olha, pode ser tanto físico, psicológico ou até sexual. E os efeitos desse tipo de violência vão muito além do sofrimento emocional. Muitos estudantes
Depois de sofrerem um abuso, enfrentam uma queda no rendimento acadêmico, desenvolvem transtornos psicológicos e, em muitos casos, podem até abandonar os estudos. E olha, o impacto não é só mental, ok? Quem sofre com isso também pode ter problemas de saúde física. Podem ter distúrbios do sono, dores crônicas e até desregulação hormonal. A violência afeta não só a vida emocional, mas a saúde da pessoa como um todo. Mas e aí? Como a gente pode perceber que alguém está passando por isso? Muitas vezes as marcas físicas, como hematomas e lesões, são um sinal, sim. Mas existe algo mais profundo: as marcas psicológicas, que são, claro, invisíveis a olho nu, mas que afetam profundamente a mente da pessoa. No caso das crianças, elas podem começar a apresentar distúrbios do sono, medos inexplicáveis ou até voltar a fazer coisas de quando elas eram mais novas, como usar chupeta ou fazer xixi na cama. Já nos adolescentes, esses efeitos podem se manifestar em comportamentos graves, como o uso de drogas, distúrbios alimentares e até a delinquência. O sofrimento das vítimas não é sempre visível. E por isso, nós precisamos estar atentos aos sinais e ao comportamento das pessoas ao nosso redor, especialmente das crianças e dos jovens, ok? Afinal, as marcas da violência não ficam só no corpo, elas ficam na mente. E isso pode impactar a vida delas por muito tempo e às vezes até ao longo de toda a vida. A história de Maria da Penha mudou o Brasil. Uma mulher que sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio e lutou por justiça até transformar sua dor em proteção para milhares de outras mulheres. Mas enquanto o país conhecia sua força, uma menina crescia com as marcas que o medo e a violência imprimiram no seu coração. Hoje, essa menina é uma mulher e tem muito a dizer. Cláudia, que prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente, conversar com a gente, né? A sua mãe tem uma história linda de força, de superação, de transformação, mas hoje queremos ouvir a sua história. Conta pra gente como era o ambiente quando você era criança. Lembranças que eu tenho de infância é que a gente vivia numa atmosfera de medo, literalmente uma atmosfera de medo que nos cercava. Eu lembro muito do meu pai sendo grosseiro com a gente apanhava por qualquer motivo. A gente tinha que parar de beber água ou ir comer até a partir de determinada hora da tarde para poder não molhar a cama, né? E assim, eu lembro de um episódio comigo especificamente, eu tinha mania de chupar o dedo quando eu era criança. E numa manhã, madrugada, final de madrugada, eu fui acordada violentamente da cama, puxada e jogada debaixo do chuveiro porque eu estava chupando o dedo. Então, meu pai era meio assim, com esses rompantes, entendeu? E hoje, olhando para trás, você consegue ver como tudo isso mexeu com a sua infância, com a sua confiança, com a sua autoestima? Com certeza, porque assim, eu acredito que Deus, quando manda um filho para a Terra, ele já manda dentro de um berço ideal, né? O pai e a mãe são uma figura essencial na formação do indivíduo. Então, quando você nasce e cresce numa família disfuncional, ficam lacunas, né? Então, eu convivi durante muito tempo com uma ira excessiva, com o medo que me acompanhava por qualquer coisa, insegurança, né? Aquele sentimento de menos-valia. E isso perdurou durante muito tempo da minha vida, eu vou dizer, até a maturidade. Quando, em momento que você procurou ajuda psicológica, como que foi esse processo para buscar essa cura, se podemos dizer assim? Na verdade, eu passei durante todos os anos da minha vida, até eu procurar essa ajuda, eu sempre tive um sentimento de revolta muito grande, acompanhado por uma insegurança dentro de casa, principalmente com os mais chegados, né, com os da família, e uma timidez muito grande com os de fora, né? E quando eu casei, eu já tinha 28 anos,
tive minha primeira filha depois dos 30, e nesse período foi que eu me vi reproduzindo comportamento de intolerância e de grosseria. E aí foi meio que era um comportamento que eu tinha, eu não conseguia mudar, mas eu ficava muito ruim com aquilo, muito mal com aquilo. Então aquele sentimento de não conseguir lidar com aquele meu tipo de comportamento, e muito menos mudá-lo, foi o que me fez procurar ajuda. E eu não procurei ajuda no primeiro momento com um psicólogo. Eu recebi o convite para ir para uma igreja de uma cunhada e fui. E a partir dali eu comecei a me permitir vasculhar o que tinha dentro do meu coração. Agora, Cláudia, deixe uma mensagem para as mulheres que vivem nessa situação, têm filhos dentro de casa e percebem dia após dia como isso tem impactado. Não deixe de buscar a justiça, porque muitas vezes essas situações só são resolvidas mesmo com a justiça, mas o seu coração, o seu coração não pode ser curado pela lei. Ele só pode ser tratado pelo Criador. Deus não sonhou o pior para você, Deus não sonhou essa situação para você, e Ele continua sendo seu pai, aguardando somente a sua decisão. Que lindo, Cláudia. Muito obrigada pelo seu relato, por contar a sua história, principalmente porque você conseguiu encontrar um momento para virar esse jogo, não deixar que continuasse em mais uma geração. Muito bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço e deixo um abraço para vocês e para todos. O impacto da violência vai muito além do que a gente consegue ver superficialmente. E muitas vezes, o ciclo de dor se repete pelas vítimas não saberem como pedir ajuda. Mas a boa notícia é que existem maneiras de mudar essa realidade. O fim da violência depende de um esforço coletivo. A gente não pode ficar apenas assistindo a histórias como essa e achar que é algo que está distante de nós. Não está distante. A transformação começa com a gente, com ações em nosso dia a dia. Primeiro, é essencial ensinar as nossas crianças sobre respeito e também sobre empatia desde cedo. Isso vai evitar que cresçam replicando comportamentos agressivos. E claro, as famílias, as escolas, as comunidades e até o governo precisam trabalhar juntos para garantir que quem sofre de violência tem apoio emocional e também o jurídico para sair desse ciclo. Ninguém deve viver com medo, ninguém deve sofrer em silêncio. E o apoio à saúde emocional, mental, é fundamental para ajudar essas pessoas a se reconstruírem, a terem força para recomeçar. E o que queremos com tudo isso? Que as marcas da violência sejam curadas, que o ciclo de dor seja quebrado e que possamos construir um mundo mais justo, seguro e cheio de respeito. Depois de tudo que conversamos, manter um lar seguro e acolhedor é um dos maiores presentes que você pode dar ao seu filho. Ele precisa crescer sabendo que sua casa é um lugar de amor, não de medo. Então, eu vou te dar 5 dicas simples para garantir que ele não presencie nem sofra qualquer tipo de violência. Anota aí, hein? Primeiro, briga não é show. Resolva no particular. Discussões acontecem, mas elas não precisam virar um verdadeiro espetáculo para as crianças. Olha, se o clima esquentar, respire fundo. Tente resolver o problema sem gritos ou agressões. Seu filho aprende com você. Se ele vê respeito, ele aprende respeito. Dica 2. Crie um lar previsível e seguro. Criança precisa de rotina, tá? E também de previsibilidade. Ter horários organizados, momentos de qualidade juntos e regras claras ajudam a criar um ambiente tranquilo. Se a casa vir um campo de batalha todo dia, o cérebro da criança entende que o mundo não é um lugar seguro. Terceira dica: abra espaço para o seu filho falar. O seu filho precisa saber que ele pode contar com você para qualquer coisa, sem ter medo de ser ignorado ou de ser julgado. Se ele sentir que pode falar sobre seus problemas, medos, dúvidas, você será a primeira pessoa que ele vai procurar
naqueles casos, caso aconteçam, que ele passe por algo muito difícil ou por uma situação que ele não pode dar conta sozinho. Quarto, tom da voz importa e como importa. Muitas palavras, elas podem machucar mais até do que tapas. Se você quer ensinar respeito, precisa começar dentro de casa. Evite gritos, broncas agressivas. Um tom firme, mas carinhoso funciona muito melhor do que aquelas palavras que são ditas no calor da raiva. É difícil, eu sei, controlar às vezes a forma que falamos, mas é possível. Olha, a quinta dica para você. Fique de olho nos sinais. Se seu filho ficar muito quieto, triste, agressivo ou começar a ter pesadelos frequentes, algo pode estar errado. Observe, converse e se notar algo estranho, busque ajuda. Muitas crianças sofrem caladas porque não sabem como pedir socorro. No fim das contas, um lar saudável é construído no dia a dia, com pequenas atitudes. Amor, diálogo e respeito sempre vão ser a melhor receita para criar filhos emocionalmente fortes e felizes. A proposta é simples, mas poderosa. Praticar um dia inteiro a comunicação respeitosa dentro de casa. Como vai funcionar? De manhã, convoque a família. Pode ser na hora do café da manhã. Reúna todo mundo e explique que o dia será diferente. O objetivo é transformar o lar em um ambiente mais leve e também mais acolhedor. Então explique como vai ser, ok? Olha, nada de gritos, xingamentos ou impaciência. Toda a família deve se comunicar com respeito e empatia. Também reserve pelo menos 30 minutos do dia para um momento juntos, sem aquelas distrações que nós estamos acostumados, celular, TV, trabalho. Pode ser uma brincadeira em família, uma conversa ou uma refeição especial. E no final do dia, reflitam juntos. Pergunte a todos como foi a experiência, se eles sentiram alguma coisa diferente no ambiente e o que eles podem levar desse desafio para o dia a dia da família. Eu posso contar com você? Eu tenho certeza que isso já vai melhorar e muito os relacionamentos dentro de casa. A violência deixa marcas. Algumas são visíveis, outras, como falamos, ninguém vê. Mas Deus vê. Ele conhece cada dor, cada medo, cada cicatriz escondida dentro de nós. E mais do que isso, Ele é aquele que pode restaurar. Rosana, você viu? Eu achei que essas marcas iam ficar para sempre, mas olha só, elas estão sumindo. Sim, tem cura. As cicatrizes podem sumir, as marcas podem levar um tempo ainda em nós, mas com o tempo e com o apoio das pessoas, tudo isso vai ficando para trás. Então, eu posso seguir em frente? Claro que pode, e você também pode contar com as pessoas para isso. E se você, que carrega marcas que parecem impossíveis de apagar, lembre-se, Deus é aquele que cura. A Bíblia nos diz em Salmos 147, versículo 3 assim: Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Sempre há um caminho de volta para a paz. E você merece essa cura.